Um homem que Deus levantou. Um dos generais de Deus. Um profeta na terra. Apóstolo Moisés. Sempre foi um homem de oração. Um homem dos montes. Um homem que paga preço pela obra de Deus. Ele não mede distância, não vê barreiras e nem fronteiras para fazer a obra de Deus. Um ganhador de almas. Um dos generais do reino espiritual. Apóstolo Moisés. Um dia, orando a Deus para ter uma direção ministerial, subindo nos vales, nos montes mais altos, orando sem cessar. Foi aí que Deus revelou o nome desse ministério. Ao bater uma foto, surgiu um raio de fogo com uma luz. Veja a foto. Em um formato de escada. E foi aí que surgiu o nome desse ministério. Assim como aconteceu em Gênesis, capítulo 28, versículo 10 em diante, o sonho de Jacó, onde tinha uma escada do céu para a terra, onde os anjos subiam e desciam. Eu sou o Senhor Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. Essa terra em que está deitado, vou dar a você e sua descendência. E a sua descendência vai ser como o pó da terra, e vai se estender ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. Eu estou com você. Vou te guardar por onde quer que você vá, e não vou te deixar até que eu cumpra o que tenho falado. Assim nasceu o nome Ministério Internacional Pentecostal Sonho de Jacó. No dia 25 de julho de 2014, nasceu esse lindo e abençoado ministério. Através da confirmação da revelação, surgiu a igrejinha numa lan house no Núcleo 9. Após um chamado, surgiu a mudança para o crescimento da igreja e nos mudamos para trás da pizzaria Big Beijo. Após a mudança, Deus consagrou como pastor o homem de Deus. E essa obra só crescendo, tivemos que mudar para Nossa Senhora de Fátima II, onde Deus operou milagres e maravilhas. Muitas pessoas foram abençoadas por Deus de uma forma sobrenatural. Antes de ser apóstolo, ele recebeu uma revelação extremamente impactante através do apóstolo Francis Mar, em que naquele momento ele seria ungido a apóstolo, e essa unção fez uma grande diferença na vida do homem de Deus. O apóstolo Moisés, um dos generais de Deus. Em Nossa Senhora de Fátima II, tivemos uma experiência onde um homem entrou na igreja dizendo que todos os pastores eram mentirosos, onde o apóstolo fez uma prova com Deus. Aquele homem imediatamente saiu carregado, como você vê as imagens, desacordado,
perante toda a igreja naquele dia. Tudo isso provando que Deus é com este homem e com este ministério. E nisso a igreja só crescendo. Mudamos então para o Canarana 1. Aqui o início do novo templo alugado. Iniciamos outra etapa. E Deus estava derramando uma unção sobrenatural. O profeta de Deus sendo usado com porção dobrada. Unção de libertação. Unção de revelação. Unção de Manassés. E a unção de curas e maravilhas. Fazendo 8 anos de histórias, conquistas, muitas pessoas que alcançaram curas, milagres, prosperidades, bênçãos sem medidas, sem limites. Hoje estamos no Canarana 1, fazendo 8 anos de muita jornada de fé em fé. Um ministério composto por grupo de louvor, de dança, missionários, obreiros, diáconos e pastores. Deus entregou esta obra na mão do apóstolo Moisés, um dos generais de Deus. E esta obra não pode parar. O mesmo Deus que revelou ao seu servo sempre está abençoando e fazendo o impossível na vida das pessoas. Veja testemunhos e experiências de pessoas que viveram no decorrer desses 8 anos. Aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou o vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso. Ministério Internacional Pentecostal Sonho de Jacó, fazendo 8 anos de história. Oi, gente, boa noite. Bem, eu faço parte do ministério há 7 anos. E nesses 7 anos eu tenho vivenciado muitos prodígios e milagres, tanto na vida de outras pessoas como na minha vida também. Há uns anos atrás, foi revelado pela vida do apóstolo, através da vida do apóstolo, que tinham jogado terra de cemitério em cima da minha casa. E certo dia eu cheguei e fiquei incomodada, eu ficava olhando para cima do telhado da minha casa e algo me chamou a atenção. Aí eu peguei um cabo de vassoura e puxei. Quando eu puxei, eu percebi que era 2 pacotes com terra amarrado, bolinha, né? Imediatamente eu levei para o apóstolo na igreja. Infelizmente não tem registro com fotos. E o apóstolo pediu que eu jogasse em água corrente. Foi o que eu fiz. E em 2017,
foi revelado também que se eu me desviasse, eu ia parar no hospital. E realmente foi o que aconteceu. Eu fui dar uma volta no Egito e fui parar no hospital. Fui diagnosticada com aneurisma cerebral e passei 28 dias internada. O apóstolo Moisés mandou para mim o sangue do cordeiro para me tomar durante 7 dias. E foi o que eu fiz, sempre com muita fé. Irmãos, se vocês vissem, eu fiquei irreconhecível. Vou mostrar para vocês aqui algumas fotos de como eu fiquei, né? Não sei se vai dar para ver bem, mas graças a Deus, Deus me deu a vitória. Hoje eu vivo com 6 molas na minha cabeça, né? E também, infelizmente, fui diagnosticada ano passado que o aneurisma que eu tive em 2017, ele recanalizou, né? Uma coisa interessante dessa foto, que nesse dia aqui o espírito da morte me visitou. Vocês podem ver essa mancha negra aí, né? Foi algo assim sobrenatural. Aqui foi no dia que eu tive alta do hospital, lá na Samel, eu estava internada. Aqui no leito. Aqui também. Isso aqui tudo é para honra e glória do Senhor Jesus. Hoje eu estou convivendo com 2 aneurismas cerebrais, um que recanalizou e outro do lado direito. E para mim, eu conto que cada dia é uma vitória, cada dia é um milagre na minha vida. E outra coisa impressionante que Deus revelou foi em 2018. Eu estava em um relacionamento e certa vez eu estava na igreja orando, o apóstolo me chamou e disse que se o rapaz com quem eu estava me relacionando não voltasse para os caminhos do Senhor, ele não viraria o ano, no caso, 2019. E foi o que aconteceu. Quando foi dia 27 de dezembro de 2018, ele foi morto com 2 tiros. Foi algo assim muito impactante. Quando eu estava lá no ML, eu entrei em contato com o apóstolo Moisés e falei para ele, né, que a profecia tinha se cumprido. Foi algo assim sobrenatural. E desde lá, então, eu venho buscando, venho acreditando nas promessas que Cristo tem na minha vida. Tem sido algo assim sobrenatural, pois só Deus sabe mesmo, só Ele pode fazer o que Ele faz ali naquele lugar. Então, gente, quando Deus fala algo através da vida do apóstolo, acredite, porque é verdade. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é a irmã Nicole. E eu queria contar do meu testemunho, que é através da ação de Jacó, né? Que lá Deus mudou a minha história grandemente. Que Deus operou na minha vida, né? Que eu era do mundo, estava perdida. E lá Deus me transformou, me mudou. E eu quero contar sobre meu casamento, né? Que Deus restaurou, que Deus operou, que Deus abençoou grandemente. Que a gente não tinha dinheiro para fazer o nosso casamento. Mas desde o vestido, a ornamentação, tudo Deus enviou pra gente. A gente não pagou nada, irmão. E eu queria contar sobre um outro testemunho que eu fiz com o meu propósito de Ana, que era para negociar um ponto e o homem não queria, mas através do meu propósito com Deus que eu fiz, na ação de Jacó, Deus operou grandemente, Deus me abençoou e hoje eu e meu marido vamos ter nosso próprio negócio, que é um ponto que eu botei no meu propósito com Deus. E Deus operou grandemente. Esse é meu testemunho. Me chamo irmã Ana Cláudia, sou esposa do pastor Anderson. Estou aqui para contar o meu testemunho de que Deus operou na minha vida através do Ministério Sonho de Jacó. Nossa mãe nos levou para o terreiro de Macomba
Lá eles rasparam a nossa cabeça, deram uns cortes nos braços e passamos 2 meses dentro de um quarto, trancada, sem ver ninguém, vestida de branco e com várias cabeças de animais mortos dentro desse quarto. E eu fui convidada para ir ao Ministério Sonho de Jacó através da minha mãe. Deus usou o apóstolo Moisés através de uma revelação, dizendo que eu tinha sido oferecida no terreiro de Macumba e que essa maldição tinha que ser quebrada para que eu vinha ser feliz na minha vida. E ele mandou eu ir 7 sexta-feira, e eu fui essas 7 sexta-feira. Tive várias manifestações horríveis, que quando eu retornava eu ficava toda machucada. E eu persisti, não desisti. E Deus, ele quebrou essa maldição na minha vida. Graças a Deus, foi quebrada essa maldição. E através de um propósito, Deus tirou meu filho do mundo das drogas. 7 anos eu lutando. Deus tem me dado do melhor dessa terra. Esse é o meu testemunho. Muito obrigado. Confie no Senhor e dê valor ao nosso apóstolo e ao nosso ministério. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu me chamo irmão Edvan. Essa é minha esposa, irmã Joyce, e juntos estamos aqui para deixar um breve testemunho do que Deus tem feito em nossas vidas. No ano de 2016, nós estávamos com o nosso relacionamento na vida sentimental totalmente destruída. E aos olhos humanos não tinha mais jeito. Aí o irmão Mauro me apresentou o homem de Deus, apóstolo Moisés, que foi usado para nos ajudar a restituir o nosso casamento. E então, não desista em nenhum momento das suas vidas. E creia que Deus vai fazer a mesma coisa que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor, estamos aqui, firme e forte. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, e nós só temos a agradecer, porque Deus restituiu a nossa família, e creio que o mais de Deus ainda está por vir nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Eu me chamo irmã Hillary e vou contar um pouco para vocês do meu testemunho. O que o Senhor fez na minha vida através do Ministério Sonho de Jacó, através da vida do apóstolo Moisés, da liderança do Ministério Sonho de Jacó. Eu estava grávida de 7 a 8 meses, pediu que os irmãos orassem por mim para repreender uma complicação na minha gravidez. E, resumindo, eu tive um deslocamento de placenta, onde meu filho veio a falecer, e em minha cirurgia o Senhor, ele me deu uma nova oportunidade para que eu voltasse à vida, porque naquele momento eu poderia partir, assim como meu filho partiu. E eu creio que através das orações dos irmãos, Deus, ele me deu uma nova oportunidade. E tinha sido dito, que eu poderia ter ocorreu uma complicação comigo no período da minha gravidez. Com 3 meses eu sofri uma paralisia facial, onde eu fiquei com a metade do meu rosto da parte esquerda paralisado, a minha visão baixa, não falava direito, a minha boca totalmente torta. E mais uma vez, com a ajuda dos homens de Deus, eu consegui, o apóstolo orou, o apóstolo Moisés, pastor Fagno, oraram, o meu rosto voltou ao normal. E eu estou muito feliz de fazer parte da família Sonho de Jacó e estar celebrando essa data de 8 anos de aniversário da igreja. É isso que eu tenho para contar, é esse meu testemunho. Eu me chamo Manete. Eu vim aqui falar um pouco do meu testemunho, do que Deus tem feito na minha vida através desse ministério. São 8 anos que eu estou nesse ministério. Eu quero só resumir o que Deus tem feito na minha vida. Deus converteu meus filhos. Deus curou a minha mãe do câncer, do colo do útero. Deus deu fôlego de vida para o meu neto, porque é impossível uma criança de 12 dias cair do sofá. No sofá da minha casa, ele é alto.
e meu filho caiu e ele morreu, porque ele parou de respirar e tudo. E eu peguei e liguei para o homem de Deus, para o apóstolo Moisés, e ele veio na minha casa. Quando ele chegou na porta da minha casa, ele viu o espírito da morte. O inimigo estava com fúria na vida do meu neto, entrou na narina dele, e ele ressuscitou. Hoje em dia, ele tem 5 anos, ele é uma criança sadia, uma criança que não adoece, uma criança que todos sabem que são do ministério, eles sabem que essa criança existe. E depois disso, a restauração do meu casamento, Deus restaurou meu casamento, e depois da restauração do meu casamento, eu quero falar para vocês quanto é importante o voto, o propósito que a gente faz com Deus, porque através do voto, o meu esposo, ele se converteu. Hoje em dia ele frequenta o mesmo ministério que eu frequento. E como eu quero resumir o meu testemunho do que Deus tem feito na minha vida, eu quero falar para vocês que nada é impossível para Deus. Porque o meu marido foi fazer um curso que ele jamais ele passaria, porque todo mundo dizia que ele não ia conseguir. Mas Deus é tão maravilhoso. Eu fiz um voto com Deus e meu marido passou no concurso, que era impossível. E por último, Deus colocou meu marido numa empresa, o qual os olhos humanos era impossível. Mas quando a gente faz algo com Deus, a gente tem que crer, a gente tem que confiar, porque o apóstolo falou para mim que ele ia conseguir, e eu acreditei naquilo que ele estava me falando. Quando Deus usa uma pessoa para a gente tem que crer, a gente tem que confiar, mas também isso vale da fidelidade da gente com Deus, porque se a gente tem que lutar, a gente não tem que desistir das coisas de Deus. Então eu quero só resumir o que Deus fez na minha vida, porque se eu fosse falar para vocês o que Deus tem feito na minha vida, não era questão de minutos, de dias, porque Deus já fez muita coisa na minha vida através desse ministério. Ministério Internacional Pentecostal Sonho de Jacó, fazendo 8 anos de história.